Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Hiperpapo Imobiliário. Hoje vamos falar de uma cidade bastante interessante, uma cidade bastante complexa e com muita coisa para a gente discutir. Uma das maiores cidades do Brasil, tanto de importância econômica quanto de diversidade cultural, social. É uma cidade com muitos elementos históricos, isso vai aparecer na legislação do mercado imobiliário. E para isso, para a gente fazer essa discussão, estou aqui com a Karen e com o Felipe. Karen, Head de Inteligência de Mercado, Felipe, Head de Geoprocessamento. Eu sou o Matheus, esqueci de me apresentar, sou Head de Planejamento Urbano aqui na Hiperdados, a plataforma que conecta todos os elementos do ciclo imobiliário, da prospecção de terrenos até a entrega das chaves. Bom, já comecei a falar um pouco aqui, sobre o Rio de Janeiro, essa cidade que foi um grande desafio interno. Já vou aproveitar aqui para falar de maneira sincera e honesta. É uma cidade que, do ponto de vista da legislação urbanística, é bem desafiadora. Sabe, a gente já fez muita discussão interna, conforme a gente ia desenvolvendo esse projeto aqui na Hiperdados. E entre muito estudo, muita análise, muita consulta também, não só com a prefeitura, mas com especialistas, a gente foi desenvolvendo um olhar mais aproximado, assim, de entender de fato para conseguir incorporar isso na plataforma de uma maneira que fosse útil para todos os usuários, Eu estou aproveitando aqui para falar do Rio de Janeiro nesses termos e nesses desafios, porque recentemente a gente, aqui na Hiperdados, a parte da Karen, de inteligência de mercado, finalizou o mapeamento dos lançamentos imobiliários e agora, uma vez finalizado, continua o acompanhamento mensal, Isso Karen? Isso mesmo, Matheus. A gente tem todo um trabalho aí, não só no Rio, Em todas as 117 cidades que hoje a gente faz o acompanhamento, mas em especial no Rio a gente fez um mapeamento recente. Temos dados bem apurados do Rio de Janeiro. Sim. E estamos aí fazendo atualização de todos esses dados mensalmente para poder entregar os melhores dados na nossa plataforma. Sim. E da mesma forma, e aí esse é um pouco mais recente, aqui da parte de geoprocessamento e planejamento urbano, a gente conseguiu entregar novas camadas de análise de legislação para estar, como as pessoas que conhecem já a Hiperdados sabem, informando de maneira bem assertiva, informações do como é chamado no Rio de Janeiro, do índice de aproveitamento do terreno, mapeamento de lotes, pensar ali dinâmica de preços a partir dos dados de empreendimentos, entre vários outros. E aí, justamente essa foi a ideia, Nada melhor do que a gente aproveitar todo esse conhecimento acumulado para fazer uma discussão aberta aqui, com todos que nos acompanham sobre o Rio de Janeiro, sua dinâmica imobiliária. Eu, particularmente, sei que não é um assunto, assim, como eu disse no começo, É uma cidade bastante complexa, bastante dinâmica, e a dinâmica de mercado imobiliário também não é simples, então a gente não pretende esgotar de jeito nenhum, aqui esses assuntos, mas é legal a gente dar um panorama geral. Eu acho que esse vai ser o primeiro de muitos, viu, Matheus? Porque o Rio, ele é muito rico em informação, em diversidade, em dados. Então, assim, a gente vai dar um panorama geral, mas provavelmente no futuro a gente vai retomar aí com uma coisa mais específica de alguns bairros. É verdade, Como a gente já tem feito em São Paulo algumas vezes. Bom, eu quero começar falando um pouco da legislação. Porque, e aqui não é em tom de desabafo, é em tom de análise mesmo. A legislação do Rio de Janeiro, a legislação urbanística que eu estou me referindo, é uma legislação historicamente fragmentada. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente encontrou. Enquanto São Paulo tem a lei de zoneamento, lei de plano diretor aprovada ali 2014, 2016, e tem uma estrutura bastante organizada de disposição dos coeficientes de aproveitamentos, no Rio de Janeiro a gente não tem esse cenário. O último plano diretor é de 2011, inclusive a gente está acompanhando aqui avidamente durante esse ano, mas durante toda a pandemia também, que foi onde se iniciou a discussão de revisão do plano diretor do Rio de Janeiro, o que é algo que eu vou voltar mais para frente. Mas até então, a gente tem diversas camadas. E quando eu falo diversas, a gente está falando de centenas. Não é assim, são 5 leis, 4 leis. São diversas camadas de legislação que interferem ou que determinam e podem mudar ali numa zona mais, entre aspas, homogênea,
o limite máximo de potencial construtivo ou o limite máximo de gabarito. Então, assim, é uma legislação bastante fragmentada. É nítido que inicia-se ali com o cenário atual, né? Com a legislação de zoneamento da década de 70, um pouco mais para frente da metade da década de 70. E desde então a gente tem decretos, a gente tem leis específicas, a gente tem PEUs, que são os projetos de bairros, né, com alguns, que é uma definição de parâmetros específicos também. Então você percebe que tem aí uma cultura de planejamento também que trabalha nessa fragmentação. Isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente começar assim de partida falando e que vai ter reflexos, né? Conforme a gente ia conversando, vai ter reflexos em alguma medida com a estrutura de transporte, né? Ou até mesmo com os tipos de lançamento. Porque numa rua eu tenho, sabe, uma quadra que os prédios têm no máximo 2, 3 andares, mas na quadra seguinte tem prédios maiores, né? De 6, 7, 8 pavimentos. Como que isso é algo também produto dessa legislação fragmentada? Às vezes sim, né? Às vezes não, a gente vai investigar um pouco mais disso. Além disso, tem uma questão muito significativa no Rio de Janeiro, que chama bastante atenção, né, de todos nós aqui, que vai influenciar novamente todas essas áreas, a própria dinâmica urbana, que é a questão das áreas de proteção, tanto do ambiente cultural quanto proteção ambiental. Né, a gente tem diversos morros no Rio de Janeiro, morros enquanto, né, meio físico mesmo, e a gente também tem diversas áreas com uma importância histórica muito demarcada. E novamente, tem vários aspectos que vão influenciar no cotidiano do incorporador, vamos dizer assim, né? O Rio de Janeiro, ele não é... como eu disse no começo, não é uma cidade simples, ela é bastante complexo, mas a dinâmica de incorporação lá, ela exige um domínio bem grande, assim, né? De todos esses aspectos que podem influenciar numa principalmente nesse quesito de cultural, né? O Rio de Janeiro, ele tem muita coisa cultural, então, tipo... E é como você falou, essa fragmentação que vem desde lá do passado, década de 70 e tal, ela não foi perdendo, ela foi só adicionando. Somando, né? Somando. Então, tipo, o principal desafio é o quê? Deixar didática essa visualização, né? Perfeito, Felipe. É exatamente isso, assim, vamos pegar bairros clássicos, assim, né, Botafogo, Flamengo, Ipanema, Leblon, todos esses são bairros que têm áreas de proteção de ambiente cultural, as APACs, que a gente, né, nesse esforço, conseguiu mapear para indicar, que tipo de impacto que essa área vai ter aqui e ali. Acho que mais para frente, um pouco de spoiler, a gente vai falar alguns exemplos que são interessantes. Sim. Falei bastante de zoneamento, né, de legislação, mas é porque eu acho que é algo bastante determinante da nossa discussão. Karen, eu vou pedir para você falar um panorama geral dos lançamentos, pode ser? Certo, vamos falar um pouquinho assim de lançamentos verticais, Legal. Residenciais verticais. Vamos focar, o Rio, ele tem uma diversidade de lançamentos, a gente encontra horizontais, a gente encontra comerciais e inclusive a gente encontra loteamentos ali no Recreio. Faz sentido. Para vocês verem a variedade que a gente tem ali no Rio de Janeiro de tipologias. Mas hoje eu quero focar mais no residencial vertical, que é, querendo ou não, o forte de uma capital. Sim, é verdade. Só para vocês terem uma ideia, a gente fazendo uma análise aí dos últimos 36 meses, a gente teve aí 301 empreendimentos lançados no Rio de Janeiro, com mais de 37 mil unidades disponibilizadas para venda. É muita coisa. E aí você fala, nossa, Karen, é muita coisa. Mas absorveu? Absorveu, porque hoje a gente só tem 22% dessas unidades em estoque. Nossa. Sim, então assim, o Rio de Janeiro, ele tem uma demanda, ele está conseguindo absorver essa demanda. E a gente vê essa crescente, né, de lançamentos, como todas as cidades que a gente for falar, assim, por a gente estar perto de uma pandemia, passou, assim, por aquela estremecida, mas o mercado, ele voltou mais forte. Porque o mercado de construção não parou. Para quem não sabe, gente, o mercado de construção não parou, o canteiro de obra não parou, e isso reflete nas entregas, nos números de lançamentos que a gente está vendo aí no Rio de Janeiro e em outras cidades.
Interessante. E em relação a assim, tipo de unidade, o que a gente tem de mais lançamento? Eu tô falando assim, em comparação, por exemplo, São Paulo a gente tem uma presença muito forte de estúdios, né? Cada vez menores, com o preço do metro quadrado cada vez maiores, é uma tendência. O Rio de Janeiro também tem esse tipo de unidade como um lançamento característico? Ou é um outro formato, assim? Eu acredito, assim, o Rio, ele depende muito da região que você vai falar. Se a gente Legal. vai pegar, por exemplo, Campo Grande, que tá falando de um Minha Casa Minha Vida, 4.000 metro quadrado, 4.500, a gente vai encontrar muitos imóveis nas características de 2 dormitórios, de 40, 45 metros quadrados. Entendi. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para o Botafogo, a gente vai encontrar menos unidades lançadas do que em Campo Grande, mas um preço de 17 mil, e aí a gente encontra uma variedade muito maior. A gente encontra 2 dormitórios, a gente encontra estúdio, 3. Então, assim, se a gente falar em número de unidades, predomina 2 dormitórios. Legal. Porque também é a maior demanda, né? A gente sabe que, querendo ou não, o mercado, ele absorve muito mais essa planta de 40, 45 metros, 2 dormitórios. Alguns ainda conseguem colocar uma suíte ali, mas a gente também depende muito da região que a gente vai falar. Interessante. Eu lembro quando a gente estava estudando a legislação que o Recreio dos Bandeirantes se destacou tanto do ponto de vista da legislação quanto do ponto de vista de lançamentos, né? Sim. Eu ia até te perguntar quais bairros que mais lançam, assim. Não, hoje bairros em unidades, o que mais lançam, a gente tem a Barra da Tijuca, a gente tem o Recreio dos Bandeirantes, a gente tem Campo Grande, Santo Cristo, lançando muitas unidades. E aí, focando ali no Recreio, como você estava falando, o Recreio, ele é muito peculiar, porque a gente entra na questão de legislação também, porque são prédios menores, por ter proteção, ter limitações, eu acho que você pode falar até melhor do que eu sobre isso, limitações de altura. A gente vê muitos prédios de 12 unidades, 3 andares. Então, e prédios personalizáveis, hein? Você consegue encontrar, podendo pegar uma cobertura e fazer ela estendida. Então, o Recreio, ele tem absorvido bastante o mercado ali do médio para alto padrão. Pessoal, até porque, né, na região, nas Botafogo, Neblon, como você citou, a gente tem poucos terrenos disponíveis, ou esses terrenos, eles têm essa limitação de preservação do patrimônio histórico. Então, você tem que fazer essa adaptação em algumas regiões ali, para você lançar. A gente tem um exemplo de um empreendimento que fez o aproveitamento de uma mansão que tinha no terreno para unidade de venda. Então, é muito peculiar cada uma das regiões do Rio de Janeiro. Foi um empreendimento vertical lançado, Sim. só para ver se eu entendi, e que preservou a fachada. Preservou Histórica. a fachada e ainda fez a modificação para poder fazer adaptação para unidades de venda. Olha que bacana, dentro dele. Entendi. Então, ali, a gente tá dizendo que aquela fachada que foi preservada é uma torre. Interessante. E faz todo sentido para a legislação, né, dependendo da APAC, só que voltando nisso, você tem 3 categorias principais de bens tombados, preservados e tutelados, e que dependendo da categoria você tem que manter algumas características. Algumas vezes você não pode demolir, e provavelmente esse é o caso, manter alguns elementos de fachada, mas às vezes você pode fazer alteração dos elementos internos, e aí parece ser o caso. Mas super interessante. Como você disse, do Recreio dos Bandeirantes é exatamente isso. É uma área que tem mais terrenos, mas é uma área bastante sensível ambientalmente. E é uma dinâmica que a gente está acompanhando, assim, né, relativamente recente, desses lançamentos, tipo, em grande quantidade, Sim. que vão ali acompanhar quase que o extravasamento da Barra da Tijuca, se eu puder colocar assim. Pode e aí dizer. aparece de novo o Felipe aqui para ajudar a gente. Como toda a capital metropolitana, o Rio de Janeiro, a gente sabe que um fluxo de pessoas é gigante, assim, né? Não é exagero dizer isso. Como que você vê, assim, igual a Karen ajudou a gente num panorama de lançamentos, ajuda a gente num panorama, assim, do transporte dentro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, até pegando rapidinho esse gancho que a Karen falou, na questão do Recreio, né? Normalmente a gente vê o quê? Projetos de linha de transporte e depois o adensamento após esses projetos, até mesmo a criação das... E lá no Recreio tá ao contrário. Lá tá tendo já
esse adensamento, verticalização e tal, e agora está saindo um projeto para levar um metrô para lá. Então, tipo, meio que invertida as ideias do que a gente está acostumado, né? E lá, por exemplo, ele só tem o BRT, que é de 2012 para cá, então provavelmente essa ideia de 2012 para cá está aumentando essa verticalização. E o Rio de Janeiro, assim, num todo, ele é rico de transporte. Por quê? Ele tem VLT, ele tem BRT, metrô, trem e ônibus. São os 5 modais, assim, de transporte de passageiros principais, assim, terrestres. O Rio de Janeiro, ele tem. Alguns meio fragmentado ali, tipo o BRT, ele está preso só à linha 4 do metrô, uma estação só, não tem tanta ligação. O VLT ali na Zona Norte, bem adensado ali, ligando o centro para a Zona Norte. E o trem ali saindo da Central do Brasil, que é bem conhecido em filmes, novelas, etc. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão de passageiros, peguei um monte de dados aqui, de geral. A média mensal do metrô de transporte gira em torno de 20 milhões de pessoas. Aí você fala, pô, e isso é pensando antes da pandemia, né? Porque na época da pandemia caiu mais de 50%, então fica difícil até a gente prever agora se vai voltar, por exemplo, esses 20 milhões. Porque tem ideia de home office e tal. E ônibus que, tipo, o rei ali, né? Carrega as médias anuais de ônibus, 1 bilhão de pessoas, de passageiros transportados. Aí o que ajuda também, questão VLT. O VLT ele é um transporte de baixa e média capacidade terrestre, e ele está carregando ali, também pensando em 2019, pré-pandemia e tal, 23 milhões de pessoas anuais. Então, tipo, é um número de passageiros assim significativo. Expressivo, né? E pegando aqueles bairros, por exemplo, ela comentou Barra da Tijuca, e o Recreio, por exemplo, ele é atendido basicamente por uma estação do metrô e a linha do BRT que atende aquela região da Barra, que é ali o acesso pela Avenida das Américas. Lá também transporta mais de 1 milhão de pessoas com média mensal. Então, se você parar para pensar, são 6% de todo o transporte, isso pensando só em metrô, né? Sim. E o Botafogo também é a mesma média, de 7% do total, né? Desse total de passageiros. E o bairro da Tijuca, que é interessante. O bairro da Tijuca, ele fica ali entre os morros ali, né? Ele é comprido, ele tem 4 estações que atendem ali o metrô. Nossa. Então, e o transporte ele é bem distribuído ali, tanto com ônibus quanto metrô. E o interessante é essas ligações, porque a pessoa que está ali, tem essas 4 estações, ela consegue fazer aquele contorno que a gente percebe muito bem por conta dos morros do Rio de Janeiro. Então, assim, em questão de transporte e mobilidade, o Rio de Janeiro ele é rico para atender essa demanda, tudo, e mostra muito que isso, a verticalização e o adensamento está trazendo, tipo, vamos construir mais ali, vamos levar o transporte para lá. Sim, mas ao mesmo tempo, esses comentários que você fez, super concordo, mas quando a gente pensa, por exemplo, Campo Grande, que está relacionado com um grande número de unidades de Casa Verde e Amarelo, na época Minha Casa Minha Vida, não tem esse mesmo panorama. Lá é né? 100% ônibus municipais, né? Intermunicipal a gente não conta muito, porque o transporte é mais interno, e ali é bem mais adensado por questão de ônibus. Não tem o atendimento tipo de metrô, Exato. BRT, VLT. E de forma similar, né, o Recreio dos Bandeirantes com uma classe mais média alta, se a gente puder colocar assim, Sim. também claro que tem benefícios de uma estação de metrô na região, mas eu imagino que os automóveis particulares tenham também uma grande... O transporte individual lá chama muita atenção por conta da Avenida das Américas, que liga tudo, vai sair lá do Recreio, vai lá para Leblon e Copacabana. E hoje conta o quê? Basicamente lá com BRT. Só. Por isso que o BRT tem toda essa dinâmica de transporte, de passageiro, né? Em torno de 10 milhões de passageiros média mensal. Interessante. Porque atende muito aquela área, Barra da Tijuca. Eu perguntei isso porque quando a gente olha para a discussão do que está colocado no zoneamento, nas legislações urbanísticas, diferente de São Paulo, que a gente tem em alguma medida, pelo menos nessa última revisão de 2014 do plano diretor,
uma certa, assim, um certo incentivo para diminuir o número de vagas. E quando eu falo um certo incentivo, eu tô falando pelo menos não tem ali um mínimo obrigatório. Assim, tem algumas zonas que não vão falar. Se você quiser fazer um novo empreendimento sem vagas, é possível. No Rio de Janeiro não é possível, né? Então, historicamente, na legislação e pelo que eu tenho acompanhado das discussões de revisão do plano diretor, continua não sendo possível, o que faz a gente refletir, né? Em certa medida, como que esse transporte está sendo pensado e para esses diversos tipos de modalidade, né, ou diversos produtos de lançamentos imobiliários. Principalmente se a pessoa precisa fazer longas distâncias, tipo, vai sair lá de Leblon para ir para Campo Grande, por exemplo. Sei lá, motivo de trabalho, etc. Ou ele faz um monte de baldeação e ainda pega um ônibus, ou ele pega o carro e vai. Então fica muito mais fácil pro veículo individual. Legal. Bom, eu quero continuar essa discussão infinitamente, porque, né, tá muito fresco aqui, acho que na cabeça de todo mundo, é realmente complexo, dinâmico, né, como eu disse no começo, Rio de Janeiro tem a sua importância nacional. Histórica, né? Foi a capital do país. Exato. Durante muitos anos. Então tem uma importância histórica, uma importância, querendo ou não, ainda tem uma influência bem forte, né? Turística também. Turística. Inclusive regional, né? Porque querendo ou Sim. não, essa dinâmica com Niterói, com Nova Iguaçu, são dinâmicas também que a gente vê. Sim, a região metropolitana ali, ela é muito, vamos dizer que são codependentes todas as cidades ali, né? Assim, eu acho que se aproxima muito da dinâmica aqui de São Paulo nessa questão. De até mesmo de deslocamento de pessoas que Sem trabalham no Rio e vão morar em cidades adjacentes ali da região metropolitana. Exatamente. Eu não quero estender muito a nossa discussão, propositalmente, porque a gente tem esse compromisso de fazer uma discussão mais simples, porque também é como eu disse. Se a gente, por um lado, tenta fazer algo mais detalhado, a gente precisa de horas. Mas sim, não é o nosso interesse. Porque, assim, cada região do Rio, ela é muito singular. Exato. Não dá pra gente fazer um geral querendo falar assim, é assim, ponto. Não tem. A gente vê muitos pontos, até porque tem muitos incentivos em determinadas regiões para poder ter esse adensamento de pessoas, ter esses novos lançamentos nessas regiões e também para poder acompanhar, né, toda essa infraestrutura que hoje está sendo disponibilizada. Exatamente. Ou então as áreas que ainda não têm infraestrutura, mas têm ali, né, algum tipo de interesse ou algum tipo de política pública para ter no futuro. Justamente nesse sentido, a gente caminhando para encerrar, eu só queria fazer mais um comentário a respeito da revisão do plano diretor. A gente estava discutindo antes assim, né? Vamos refletir sobre o Rio de Janeiro, vamos analisar o mercado imobiliário e como fazer isso sem falar da atual revisão do plano diretor. Ao mesmo tempo, existe um dilema aí, né? Como falar da atual revisão do plano diretor sem cair em uma especulação pura de pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. De fato, vamos evitar isso hoje, não é a intenção, mas é algo que é interessante. Eu acho que quem acompanhou a gente até aqui tem interesse no mercado imobiliário do Rio e se já for nosso cliente ou se tiver interesse em se tornar nosso cliente, é um compromisso nosso de continuar sempre, né, com as cidades que a gente tem informação, uma atualização constante de legislações. Eu sei, e isso eu falo com certeza, mas perigoso também, mas com certeza eu falo que a revisão do plano diretor, ela, nessas discussões que estão acontecendo, tem sido bastante evidente a problemática que é a fragmentação da legislação do jeito que é hoje. Então, em alguma medida, eu acredito que esse novo plano diretor pode tentar incorporar diversas dessas camadas de legislação que no tempo foram se consolidando. Mesmo assim, a gente ainda vai ter alguns casos que vai precisar de uma atenção especial, mas eu acredito que é algo positivo para a gente pensar num horizonte assim de até o final do ano, talvez. Aí aqui é especulação total mesmo, porque quem sabe até quando vai essa discussão. E eu acho que é mais nesse sentido assim. Já vamos encerrando e eu queria passar para o Felipe e para a Karen, caso eles queiram fazer algum comentário,
E se não, a gente já vai parando por aqui. Antes dos comentários de vocês, só para não esquecer, pessoal, não deixem de acompanhar aqui o Hiperpapo Imobiliário. Toda quinta-feira, 11 da manhã, a gente tem um novo episódio. Já temos vários episódios lançados, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, continuem acompanhando a gente. Acompanha, porque, que nem você comentou do plano diretor aí, a gente está em plena atualização. Plena atualização de informações, ela de empreendimentos. Então, é bom acompanhar, porque a gente vai mostrando para cá também, né? Como é que é. É verdade. Sim, acompanhe a gente vai estar fazendo novos podcasts para falar do Rio, para a gente falar um pouquinho mais sobre as regiões que tem se destacado aí no Rio. A gente vai voltar a falar do Recreio. Hoje foi só uma pincelada do que é o Recreio do Bandeirantes, que eu acho que tem uma discussão muito rica. Mas nos acompanhem para poder ter mais informações. Você que é do Rio, você que é de São Paulo, você que também é de outro estado. Hoje a gente fala mais, mas a gente vai chegar também em outras regiões aí para novas discussões. Exato. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.